Você sabia que a superfície da Lua tem um cheiro semelhante ao da pólvora? E que no centro da nossa galáxia existe uma nuvem gigantesca, rica em bilhões de metros cúbicos de álcool, e que contém moléculas responsáveis pelo aroma das framboesas e pelo cheiro do rum? Bom, além disso, o interior de Júpiter tem um odor de amêndoas amarga. Enfim, hoje vamos explorar cheiros de lugares onde possivelmente jamais colocaremos nosso nariz, como a superfície de outros planetas. Provavelmente esse tipo de afirmação soa bem estranho para você. Mas afinal, como é possível conhecer os cheiros de corpos celestes tão distantes? Lugares que nunca visitamos. Então, deixe-me explicar. Você verá que é realmente fascinante. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Hoje vamos tentar descrever alguns dos aromas presentes em nosso universo. Conhecer os aromas da atmosfera de Júpiter, assim como de nuvens interestelares distantes, basta observá-los, atentamente, claro. É essencial compreender que na natureza, quando átomos ou moléculas se movimentam, eles emitem comprimentos de onda específicos. Então, descobrimos que cada elemento, átomo ou molécula possui uma assinatura espectral única, ou seja, uma impressão digital luminosa que permite identificá-los. Quando um astro emite ou reflete luz, é possível determinar a distância e sua composição. Para isso, basta analisar os tipos de radiação que recebemos dele. Em outras palavras, através da luz, podemos reconstruir as carteiras de identidade olfativas de que estamos observando. Dito isso, feche os olhos e abra bem as narinas. Agora você está na superfície de Marte, cuja atmosfera é rica em elementos respiráveis, mas o aroma das paisagens áridas do planeta vermelho é, olfativamente falando, meio decepcionante. A maioria dos elementos presentes na atmosfera de Marte não tem cheiro para nós. Na verdade, para que possamos sentir uma molécula passando por nossas narinas, é necessário ter receptores capazes de detectar sua presença. Considere que na Terra, nenhum dos 8 principais componentes do ar é perceptível para nós. Veja a composição do ar atualmente exibida na tela. Nenhuma dessas moléculas é detectável pelo nosso nariz. Na verdade, se o que respiramos às vezes tem cheiro, é principalmente devido a compostos voláteis complexos presentes no ar, que são em grande parte produzidos pela atividade dos seres vivos ou por minerais em suspensão. Assim, se você eventualmente, um astronauta, retirasse seu traje espacial para respirar profundamente o ar marciano, no máximo perceberia um cheiro de poeira e rochas enferrujadas, juntamente com a inodora presença da morte. Porque expor seu corpo diretamente a uma pressão 170 vezes menor que a da Terra teria como consequência imediata a ebulição de seus fluidos corporais, com as mucosas pulmonares, saliva e lágrimas. Antes de continuarmos nossa odisseia olfativa, é importante esclarecer que, quando falamos de cheiro desses astros, não estamos nos referindo ao que você sentiria se saísse de uma nave espacial sem um traje adequado. Em Vênus, por exemplo, os 460 graus que reinam na superfície não lhe deixariam tempo para sentir as características olfativas da atmosfera do planeta. A única coisa que você sentiria seria queimaduras antes de morrer cozido em seguida, infelizmente. Para aproveitar plenamente os aromas desses mundos em segurança, seria então necessário, na verdade, coletar uma pequena amostra de sua atmosfera e testá-la bem protegido das condições prevalecentes. Assim, mesmo que a esmagadora atmosfera de Vênus contenha 96,5% de dióxido de carbono, uma molécula sem aroma para nós, a grande quantidade de derivados sulfúricos encontrados lá deve satisfazer os amantes de cheiros intensamente fortes. Em resumo, a superfície do planeta da deusa do amor deve em parte cheirar fortemente a ovo podre. Nas altitudes, as corrosivas e poderosas nuvens de ácido sulfúrico, reagindo violentamente com outras substâncias em suspensão, devem liberar um odor vagamente semelhante ao de uma fumaça vulcânica ácida misturada com vinagre, extremamente irritante e agressivo. Para
uma experiência olfativa ligeiramente menos violenta e, sobretudo, radicalmente diferente, vamos agora explorar os cheiros dos gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Bem, ao mergulhar seu nariz dentro desses planetas desprovidos de superfície sólida, você perceberia os cheiros evoluírem à medida que se aprofundasse. Embora esses planetas sejam em grande parte compostos por elementos inodoros como de hidrogênio, hélio, metano, também encontramos lá uma quantidade de elementos com características olfativas bem marcadas, com pequenas diferenças entre os quatro gigantes gasosos. Na alta atmosfera de Júpiter, encontramos traços de amônia que devem dar ao gigante um leve cheiro de urina. E à medida que você se aprofundasse nesse astro, com a densidade da atmosfera aumentando constantemente, o odor se tornaria mais presente e intenso, lembrando a sensação de queimadura e sufocamento de um solvente industrial bem potente. Esses aromas acres e agressivos logo seriam acompanhados por odores de ovo podre, gerados pela presença também aqui do sulfeto de hidrogênio. Dentro das densas brumas de Júpiter, também conseguimos identificar a presença de cianeto de hidrogênio, cujo odor estranhamente agradável possui a leveza doce das amêndoas, mas cuja sutileza esconde um terrível segredo: a natureza tóxica de um composto que nem todos são capazes de identificar. A boa notícia é que uma exposição prolongada a essa substância tem a estranha consequência de fazer você perder toda a forma de olfato. Um trunfo significativo quando sabemos que, ao se aprofundar ainda mais na atmosfera turbulenta do gigante gasoso, moléculas de fosfina com odor comparado ao de alho ou peixe podre fazem sua aparição. Bom, estamos agora em frente a Titã, a maior das luas de Saturno, um astro 10 vezes mais distante do Sol do que nosso planeta, e que, olfativamente falando, deve ser muito interessante. Aqui na densa atmosfera desse satélite, além dos gases inodoros como nitrogênio, metano, encontramos grandes quantidades de etano, assim como compostos aromáticos voláteis, como por exemplo o benzeno, que é uma substância química cujo odor se assemelha ao do petróleo. Bom, em outras palavras, a superfície de Titã, com suas temperaturas de menos 180 graus centígrados e seus gigantescos lagos de hidrocarbonetos, deve em geral cheirar como um poço de gasolina, mas sem o cheiro de pneus e asfalto. Deixemos agora esse ambiente fascinante para mergulharmos nosso nariz na imponente cabeleira do cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Em 2014, a sonda Rosetta atravessou a imensa trilha que se desenha na direção oposta ao do Sol e, com um de seus instrumentos, analisou diretamente os compostos presentes nessa cauda de cometa. Identificamos entre uma quantidade de moléculas inodoras, vapor d'água, dióxido e monóxido de carbono, sulfeto de hidrogênio e amônia, cujos odores já apreciamos como solvente ovo podre, assim como formaldeídos, cujo aroma agudo e quase agressivo evoca o picante de certos desinfetantes usados em ambientes estéreis ou médicos. Em outras palavras, a beleza das caudas de cometa é inversamente proporcional à delicadeza de seus aromas, pois cheira um pouco a urina, ovo podre e hospital. Essa carteira de identidade olfativa, um tanto brutal, é ligeiramente suavizada pela presença da cabeleira de toques de cianeto de hidrogênio, a doce e enganadora amêndoa amarga, assim como o vinagre e de sulfeto de carbono, que é um composto químico cujo aroma agradável, semelhante ao dos removedores de esmalte, esconde uma poderosa toxicidade. A beleza impressionante dessa imagem nos mostra os restos de uma estrela agora desaparecida. Mas ao estudar a natureza da luz, ela também nos dá acesso a uma das experiências olfativas mais perturbadoras que existem, porque nessas nebulosas encontramos o cheiro da morte das estrelas. Nessas nuvens de gás que se formam durante os últimos momentos de vida de estrelas moribundas, encontramos grandes quantidades de moléculas orgânicas complexas, como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Embora o nome possa parecer desconhecido, essas moléculas estão presentes em nosso dia a dia. Elas são produzidas por processos de combustão incompleta e podem ser encontradas em cheiro de alcatrão e torradas queimadas.
Em outras partes do universo, esses hidrocarbonetos aromáticos policíclicos estão presentes nas camadas de gás em expansão ao redor de estrelas moribundas, bem como em densas e frias nuvens moleculares que provavelmente possuem um leve cheiro de queimado, lembrando o churrasco mal ajustado e carvão queimado. Para terminar com uma nota um pouco mais frutada, vamos explorar o aroma da Sagitário B2, que é uma nuvem molecular localizada perto do centro galáctico. Ela fica a cerca de 25 mil anos-luz da Terra. Nesse vasto conjunto de poeira e gás com mais de 100 anos-luz de largura, identificamos dezenas de moléculas odorizantes diferentes, incluindo o formiato de etila, que é um composto singular, que contribui para o sabor das framboesas e o aroma suave e doce do rum, e que é regularmente usado na perfumaria. Se você está se perguntando onde seria o melhor lugar para abrir o bar nos últimos dias antes do fim do mundo, saiba que provavelmente seria em uma nuvem molecular desse tipo. Porque há 10 milhões de bilhões de litros de álcool flutuando por lá. Embora seja tentador imaginar essas nuvens moleculares literalmente embebidas em nuances agridoce de bebidas alcoólicas e frutas fermentadas, a realidade é muito mais complexa. Essas nuvens são compostas por uma miríade de outros compostos químicos, cujos odores provavelmente são alterados pelas condições extremas de temperatura e pressão que reinam no espaço. Além disso, essas notas de álcool e frutas seriam indetectáveis para o nariz humano, porque a concentração de moléculas nessas nuvens é muito baixa para que um ser humano possa percebê-las. Bem, os pesquisadores calcularam o tamanho que nosso nariz deveria ter para detectar as fragrâncias das moléculas mencionadas, chegando inevitavelmente a um nariz com vários quilômetros de largura. Curiosamente, embora essas fragrâncias precisem ser 10 mil vezes mais concentradas para serem apreciadas por nós humanos, outros animais provavelmente poderiam se impregnar delas. Nossa espécie possui de 5 a 10 milhões de neurônios especializados na detecção de odores, enquanto que os coelhos têm cerca de 100 milhões desses neurônios e os cães cerca de 220 milhões. Estima-se que os cães em geral podem sentir com uma intensidade de precisão 10 mil a 100 mil vezes maior que a nossa. Em alguns casos, podem detectar moléculas bilhões de vezes mais diluídas do que o limite de detecção do nosso olfato. A tal ponto que um cão treinado pode distinguir dentre células cancerígenas e células saudáveis, ou entre gêmeos idênticos que têm patrimônio genético igual. Os porcos podem detectar trufas enterradas a 20 centímetros de profundidade, enquanto que os salmões provavelmente conseguem provar as substâncias químicas dissolvidas na água para encontrar o rio onde nasceram, seguindo suas características olfativas diluídas no oceano até sua fonte. Mas aqui perto de nós, sem precisar analisar os espectros luminosos vindos de objetos distantes, alguns terráqueos tiveram a experiência singular de inalar os aromas do espaço, ou mais precisamente de objetos que estiveram em contato prolongado com o vácuo quase total. Esses são os astronautas. Acho que é hora de falar agora sobre o cheiro da Lua. Durante as diferentes missões Apollo que pousaram em nosso satélite após cada retorno ao módulo lunar, os astronautas quase sempre relatavam ter sentido um cheiro muito peculiar de pólvora. Acredita-se que esse cheiro incomum vinha da poeira lunar, uma poeira tão fina quanto as cinzas das lareiras, que tendia a cobrir o equipamento e a grudar em todos os lugares nas roupas espaciais, sendo inevitavelmente trazida em quantidade para o interior da cabine após cada saída. Até hoje, a origem desse cheiro surpreendente não é completamente compreendida. Na superfície da Lua, o solo poeirento chamado regolito é composto principalmente de minúsculos cristais de dióxido de silício, além de um pouco de ferro, cálcio e magnésio, elementos que, como você deve ter notado, não tem muito a ver com pólvora. Supõe-se que esse cheiro venha da formação de novos compostos químicos quando essa poeira lunar entra no módulo dos astronautas na presença de oxigênio e um pouco de umidade, a menos que provenha de íons trazidos pelos ventos solares,
que após se prenderem às roupas se combinam com o ar do módulo para formar novas moléculas. Bom, não sabemos com certeza, o mistério ainda permanece, a causa está em aberto. Ainda mais perto do nosso planeta, muitos astronautas que fizeram caminhadas espaciais a partir da Estação Espacial Internacional relataram ter sentido ao retirarem o capacete a presença persistente de um cheiro difuso de carne grelhada, ou para alguns de biscoito queimado, acompanhado de um aroma semelhante ao de moedas. Todos os astronautas concordam que esses aromas metálicos leves se manifestam na ISS apenas após suas saídas extraveiculares, como se aqueles que foram dar um passeio lá fora trouxeram com eles as marcas olfativas residuais do espaço. Claro, o vácuo em si não tem cheiro, mas as poucas partículas ionizadas presentes ao redor da estação podem se prender às roupas espaciais e, uma vez dentro do veículo, reagir com outros elementos de sua atmosfera. De qualquer forma, se fosse necessário criar um perfume que homenageasse os aromas dentro das estações orbitais, ninguém o usaria, pois, segundo aqueles que experimentaram esses espaços fechados, o cheiro é uma mistura persistente de suor rançoso, solvente e gasolina. Assim, quando a equipe de apoio em solo abre a cápsula após o retorno dos astronautas à Terra, muitas vezes eles recuam. Bem, depois de vários meses confinados no espaço, onde o ar circula em um circuito fechado, acho que podemos dizer que cheira bem a mofo. Bem, se a ideia de que sentir é entrar em contato com moléculas voláteis em escala microscópica te incomoda, você pode se consolar lembrando que, ao contrário dos neurônios do seu cérebro, os neurônios olfativos e gustativos se renovam constantemente, com uma vida média de cerca de 28 dias. Bem, isso significa que a cada mês você tem, de certa forma, um novo nariz. E antes de assistir esse vídeo, você provavelmente poderia identificar facilmente de olhos fechados o cheiro de uma floresta de pinheiros, de um carro novo, de uma loja de sapatos, uma perfumaria ou de uma padaria. O cheiro de seu amado, do seu sótão, da chuva no asfalto quente, de um cachorro molhado ou de uma biblioteca. E agora, até mesmo de outros planetas. Uma última coisa, não é preciso ser um gênio para perceber que, à primeira vista, esse vídeo contém muitas informações para serem digeridas e lembradas. Mas existe um método que pode facilitar sua memorização. Se esse vídeo te causou algumas emoções, associar a uma fragrância notável essas emoções pode te ajudar a um dia trazer à tona na sua mente as lembranças desse relato e do que você aprendeu. Pesquisas mostraram que o olfato é, de longe, o sentido mais profundamente enraizado em nossas memórias. Já aconteceu de você estar andando na rua e, de repente, uma lembrança distante surgir na sua mente graças a um cheiro ou perfume usado por um estranho? Pois é, nossa capacidade olfativa trabalhando em conjunto da nossa memória. Hoje temos várias pesquisas que tratam do desenvolvimento de sensores que captam odores específicos e que são automaticamente traduzidos por algoritmos especializados. Esses sistemas geralmente utilizam sensores químicos que detectam compostos voláteis no ar, os quais então são analisados por algoritmos de aprendizado de máquina para classificar e identificar diferentes odores. Essas tecnologias têm potenciais e aplicações em diversas áreas, incluindo segurança alimentar, controle ambiental e até diagnósticos médicos, onde o reconhecimento de padrões de odores pode ser utilizado para detectar doenças através da análise do hálito, por exemplo. Além disso, avanços em neurociência e bioengenharia também têm possibilitado o desenvolvimento de narizes eletrônicos, que tentam mimetizar a forma como o nariz humano e o cérebro processam informações olfativas, melhorando a capacidade dos sistemas de IA de interpretar as complexidades dos aromas de maneira similar ao nosso olfato. Então, pessoal, diz aí o que vocês acharam, se vocês já conheciam, já tinham ouvido falar nessa gama de odores que circunda o nosso universo. Escreve aí nos comentários. Ah, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever, de compartilhar, assim você ajuda a disseminar conhecimento nessa plataforma, tá? Considere se tornar membro ou apoiador aqui no canal.
E a todos os que colaboram, seja de forma direta ou pela audiência, meus agradecimentos sinceros. Gente, um beijo no coração de vocês. E até quarta-feira.